Oi, gente! E aí, gente? Depois de muitas promessas de parte 2, a gente voltou, né? Pra continuar contando pra vocês sobre a nossa organização pro casamento. No último vídeo, a gente contou até o momento que a gente decidiu contratar o cerimonial, que foi a primeira coisa, né, que a gente contratou na organização do casamento. E aí, por que eu falo que é importante o cerimonial ser primeiro? Porque aí, a partir das conversas com ela, a gente foi direcionando os próximos passos. Então, tudo que a gente falar aqui, gente, é coisas assim, que o nosso cerimonial entendeu que era melhor pra gente, pro nosso perfil, pro estilo de casamento que a gente queria. Então, isso aqui não é uma regra, né? Então, só tô contando a minha experiência para vocês terem uma noção de como que foi, mas não necessariamente vai seguir assim, né? Tanto que a gente tem amigos que também estão organizando casamento e não é igual a gente, né? É um processo diferente. Aí, beleza, contratamos o cerimonial então. E depois a gente teve um bate-papo muito legal que a gente contou pra ela do nosso sonho, né? A gente contou como que a gente imaginava o dia, você lembra? Uma coisa. A gente contou como a gente imaginava, para quantas pessoas a gente queria, qual que era o nosso orçamento, o que pra gente era inegociável, o que era prioridade número 1, né? Então, tipo assim, vamos supor, entre decoração e buffet, qual que é prioridade pra gente? Decoração, buffet. Buffet, ó. No caso, buffet, né? Óbvio, porque comida boa é tudo. Então, foi muito legal que a gente contou pra ela como que a gente gostaria e a partir desse mapeamento que ela fez, a gente começou a dar os próximos passos. Isso era janeiro, fevereiro, né, do ano passado, de 2022. Isso. Aí, o que acontece? Primeira coisa que a gente foi olhar foi o espaço para onde a gente faria a recepção. Aí, quando a gente foi lá, a gente marcou num sábado, fomos a gente com a cerimonialista. Chegou lá, tava tendo uma decoração, né, para um casamento. Gente, e a decoração era exatamente como a gente meio que imaginava o nosso, né? Flores clarinhas no rosé, tudo lindinho. Daí eu falei, a Érica conhecia a decoradora daquela festa. E aí ela chegou lá, aí a Érica apresentou ela pra gente e tal, a gente já gostou. E aí a Érica falou, vamos fazer um orçamento com ela então, porque se der certo a gente já fecha, já que vocês já gostaram do estilo de decoração dela. Aí a gente fechou o espaço, né, a gente deu muita sorte que a gente conseguiu um contrato, né, que uma pessoa tava repassando, tipo assim, ela tinha alugado, só que ela cancelou o evento dela e tava com um contrato, aí a gente foi e pegou o contrato dela, passou pro nosso nome, então a gente conseguiu um desconto. Foi uma das vantagens da pandemia, porque a gente, tipo, começou a organizar e ainda tava meio que saindo ali da pandemia. Então a gente conseguiu pegar esse contrato, que foi, tipo, metade do preço do que era o preço real do salão, e aí a gente só teve que ir lá fazer mudança de contrato. Então isso é bacana de, tipo, conhecer, igual a nossa cerimonialista falou, olha, tem muita gente que faz isso e tal. E aí a gente conseguiu fazer a troca sem problemas. Mas isso foi uma coisa muito boa que deu pra gente dar uma economizada bem legal. Foi ótimo. Então a gente fez isso, cerimonial, salão, depois decoração, e aí veio música, filme, foto ou foi buffet? Foi música, filme e foto por causa da agenda. Isso, a agenda deles era bem concorrida, aí... Mas assim, a decoração, a nossa cerimonialista mostrou outras opções pra gente, né? Nós fomos em outro lugar ver decoração de outras pessoas, mas acabou que a gente ficou com essa primeira mesmo. E aí depois ela apresentou pra gente 3 opções de foto, 3 opções de filme. A gente pegou as propostas, pegou o trabalho deles, deu uma analisada e escolhemos, né? Aí escolhemos uma empresa pra fazer a parte de vídeo e uma outra pessoa, que é a Michelle, que fez o nosso pré-wedding, para fazer as fotos.
Isso é uma coisa que eu não sabia, né? Antes de casar. Pra mim, foto e vídeo era tudo com a mesma pessoa. Tudo junto, né? E aí foi um dos aprendizados, porque você contrata pessoas separadas, e o que faz todo sentido agora, eu entendo, mas eu achava que eram, sei lá, dois profissionais da mesma empresa, mas não. Tipo, claro, acredito que tem empresas que façam foto e vídeo, mas no nosso caso são dois profissionais diferentes. Existem muitas empresas que fazem o serviço completo, né? Tipo assim, foto, vídeo, tudo. E aí, depois a gente escolheu o cara lá que vai cantar na cerimônia. Os músicos. A gente escolheu os músicos. Só uma coisa que eu queria falar em relação a essa parte, tipo, de foto, vídeo, essas coisas, foi legal porque a gente pediu a opinião de um amigo nosso, aí a gente mandou pra ele, tipo, sem falar preço nem nada, a gente mandou os que a gente tinha gostado pra ele avaliar, tipo, tecnicamente. E aí a avaliação dele casou muito com o que a gente já tinha gostado. Isso foi legal, né? Então foi muito bacana. E isso é uma coisa que eu acho que é legal. Se você tem pessoas próximas, além do cerimonialista, para poder pedir essa opinião, talvez uma opinião mais profissional, é legal, sabe? Para poder. Até porque às vezes tem coisas que a gente sente ali, já sabe e tal, mas tem coisas que a gente não sabe muito bem. Então eu acho que é legal sempre pegar uma opinião de um olhar de fora, sabe? É bacana pegar isso e esse amigo nosso ajudou bastante. Valeu, Jorge. Gente, e esse negócio da foto é muito importante também, seu perfil combinar, tipo, dar um match assim com a pessoa que vai fotografar. Porque eu não tinha essa noção, né? No pré-wedding, a gente ficou super à vontade com a Michelle. Imagina você escolhe uma pessoa que te deixa mais bloqueado, mais travado, sabe? As fotos não ficam tão legais. Então essa é uma dica na hora de escolher a foto para você conhecer o profissional, conversar com ele, ver se o jeito combina com o seu jeito. Isso é bacana. Aí a gente escolheu os músicos e depois a gente escolheu o DJ e banda, né? Porque para fechar os fornecedores grandes. Não, mentira. Antes do DJ e banda a gente escolheu o buffet. Sim. Aí a gente escolheu o buffet, né? Falamos lá do cardápio, tudo. Depois do buffet a gente escolheu... Melhor parte. Aí a gente escolheu DJ e banda. Vão ter 2 atrações no nosso casamento. Aí... 3, né? Porque uma atração é a gente. Atração principal. Que vergonha. Aí, esses eram os fornecedores grandes, né? Que tipo assim, a gente correu pra poder reservar a agenda. Aí depois... que são fornecedores meio que... Tem alguns deles que fazem mais de uma festa, né? Mas são meio que exclusivos, tipo assim, que a gente precisa garantir ali pro dia a disponibilidade. Porque os outros já são coisas que, tipo, independente do dia que for, eles vão ter, eles vão entregar alguma coisa e tal. Esses é que vão ter que estar ali localmente. E uma coisa muito legal do buffet, que a gente conseguiu contratar com o bar junto. Verdade. E isso é uma coisa que dos outros buffets que a gente estava avaliando, a grande maioria era separado. E aí é geralmente um gasto a mais, porque você contrata uma equipe para o buffet e contrata uma equipe para bar de drink, para quem gosta dessas coisas. Então isso foi uma coisa legal que a gente conseguiu pegar um pacote junto e acabou também contribuindo para ficar um pouco menos caro. Não vamos chamar de barato. Não tem nada barato no casamento. Uma coisa, eu não quero falar todos os fornecedores que a gente escolheu, porque eu quero deixar o casamento acontecer e eu quero indicar só o que a gente realmente gostar, né? Tipo, do serviço. Aí depois eu posso contar se eu gostei, se eu não gostei, se eu contrataria de novo, se eu não contrataria, se o preço foi justo, se não foi. Depois depois que passar o casamento, a gente grava um vídeo contando essas partes, assim, mais detalhadas. Aí acabou os fornecedores grandes, né? Aí, em paralelo a isso, a gente estava fazendo os convites dos padrinhos à parte, né? A gente comprou as coisas à parte, enquanto essas coisas iam tocando com a cerimonialista, a gente decidiu ir fazendo o convite, essas coisas. E ela nos ajudou também na construção da identidade visual, né? Ela contratou uma pessoa pra gente, fez a nossa identidade, as coisas de papelaria, convite virtual... E a gente fez o convite dos padrinhos e tal.
depois do DJ Banda, o que foi? Aí eu comecei a olhar meu vestido, o Samu terno. Mas aí... essa questão do convite dos padrinhos acho que é legal, né? A gente podia Contar. mostrar depois também. Tem Pessoal... um vídeo lá nos meus destaques do Não, Instagram. a gente pode trazer aqui também. Colocar aqui no YouTube. Vou colocar aqui. Pra vocês verem. Mas... Eu acho que esse processo foi um processo bacana, tipo, a escolha dos padrinhos a gente já tinha meio que decidido, mas o processo todo, assim, de entregar os convites para os padrinhos... gente, entregar os convites foi muito bom. Muito bacana, sabe? Assim, isso foi algo que aconteceu agora, já mais recente, né? Mas faz parte de todo esse processo. Né? E aí a gente fez questão de entregar todos que foram possíveis pessoalmente, nós dois fomos entregar, então foi bem emocionante. E é muito legal que, tipo, a hora que você entrega o convite, a reação da pessoa que tá recebendo é muito legal, né? Tem gente que chorou, tem gente que ficou super emocionada, tem gente que ficou super feliz, tem gente que ficou tipo, ai meu Deus! Tem gente que já esperava, tem gente que não esperava. Tem gente que já sabia, tem gente que falava, nossa, não sabia que seria eu. Foi muito bom, a gente sentiu o carinho, né, que as pessoas têm com a gente. Isso foi muito bom. E aí, depois que a gente entregou os convites, a gente começou a olhar meu vestido e o terno do Samu. Eu aluguei e o Samu comprou o terno, que ele já tava precisando mesmo de um terno novo. E maravilhoso o terno dele. Depois, não vou dar spoilers, né? Não. Deixa para as pessoas. Mostra o vestido. Não! Não! O vestido dela, gente, maravilhoso. Você nem viu? Mas eu já imagino. Gente, o meu vestido foi difícil de achar. Eu achei a parte mais difícil, assim, até aquele momento. Muito difícil, porque aqui em Varginha eu não achei muita coisa que me agradasse e eu fui achar lá em Divinópolis. Aí encontrei um muito lindo, espero que vocês também gostem, mas eu me senti uma noivinha quando eu pus ele. Lindo igual o noivo. E a noiva? Ela encontrou duas joias preciosas em Divinópolis. Uau! O noivo e o vestido. Nossa! Não pode falar a palavra no nosso vídeo. É verdade, desculpa. Aí, gente, eu tô esquecendo agora. Chega. Não, é sério, tipo, eu não lembro a ordem. Aí depois aí veio final de ano, a gente deu uma sossegada, né? Que as coisas principais já estavam meio que resolvidas. Aí passou o final de ano, aí em janeiro nosso cerimonialista falou, gente, vamos fazer uma reunião pra ver o que tá pendente, o que tá faltando. Aí nessa reunião a gente falou de detalhes lá do salão, a gente falou de doces, né? Os doces finos que tem que comprar. Falamos de lembrancinha da igreja, bem casado. Que mais? Falamos de acessório da noiva. Algumas buquê, coisinhas falamos que a de gente quer colocar também na festa. umas atrações pra festa. Sobre bebida. Então a gente foi pondo os pingos nos is. Aí o bom da cerimonialista é que ela tem um checklist, então ela não deixa você esquecer nada, não passa nenhuma vírgula, né? Lembra de tudo. Aí foi muito bom, a gente acertou, escolhemos docinho, escolhemos lembrancinha, bem casado. Aí ela já foi fechando os contratos, a gente assinou nessas semanas que passaram. E em paralelo a isso, a gente mandou fazer os convites físicos, que a gente quer entregar, né? Para algumas pessoas. Algumas pessoas a gente vai enviar só o virtual mesmo. E para os que estão mais próximos, é mais fácil de entregar, vai o físico. Isso! E agora, nesse ponto que a gente tá, só tá pendente meus acessórios, sapato do Samu, vestido da Daminha e o terno dos pares, né, que eu não escolhi ainda. A gente também entregou o convite pros pares, pro padre. A gente foi visitar o padre. A gente tem um padre que é amigo da minha família e a gente quer que ele celebre o nosso casamento. E ele tá morando em outra cidade, então a gente foi lá, fez um convite super especial pra ele. E ele vai vir celebrar o nosso casamento.
Sim. Sério, gente, vai ser muito especial, né? Já pensou nisso? Sabe por quê? Vai ser o único, talvez a única oportunidade na nossa vida de reunir a nossa família e os nossos amigos num lugar só. Isso é o que eu tô mais feliz. E aí é isso, gente. Assim, o processo foi muito de boa. O pessoal fala que é agitado, mas pra gente foi sossegado, né? Sim. Foi tranquilinho. Mas se planeje. Se planeje. Porque esse foi um grande diferencial pra gente conseguir fazer tudo. Então, tanto financeiramente quanto de datas, tudo, sabe? Se planeje para procurar cerimonial, para organizar. Porque a gente contando aqui parece que foi rápido. Mas foi um processo bem, bem longo. A gente visitou várias pessoas, tivemos algumas reuniões virtuais, presenciais. Então, tirar esse tempo, exato, é trabalhoso. Então, pesquisem, busquem mesmo para vocês poderem fazer do jeito que vocês querem. Claro, vão ter coisas que às vezes vão sair fora ali do que você planejou inicial. No nosso caso, por exemplo, a gente não falou que da escolha da igreja. Verdade, mas a igreja, a gente queria uma inicialmente, a gente se planejou muito. Pra essa. Então eu fui assim, lá no dia que abriu, eu tava lá antes de abrir na fila, chegamos lá, data disponível, só que a igreja que a gente queria não estava disponível. Ela não ia fazer casamento. Não ia ter casamento na nossa data. E aí eu liguei pra Laura e a gente não tinha um plano B, porque a gente não imaginava essa possibilidade. E como eu tinha chegado cedo, a gente falou, vai dar certo. Nem cogitei essa possibilidade. Aí a gente selecionou outra dentro da mesma paróquia, que o pessoal tava todo mundo selecionando e tal, a gente falou, tá suave, né, vambora. Aí chegou no final do ano, dia 31 de dezembro, a gente foi à missa, que a gente já tinha passado nessa igreja, mas a gente nunca tinha entrado lá. E aí a gente falou, vamos na missa do final do ano e tal, a gente já vai lá e a gente já vê, porque a gente já tava mandando fazer os convites para as pessoas, para os convidados, né? Fora os convites dos padrinhos. E aí a gente entrou lá e a Laura falou que não. Falei, eu não vou casar aqui. Aí o coração celebra. Eu falei, Samuel, eu não vou casar nessa igreja. Tipo, eu não me vejo casando aqui, sabe? Não faz parte do meu sonho. Tipo, eu não me imagino entrando nessa igreja, eu não imagino meus convidados aqui, eu não me imagino casando aqui. Aí o Samuel olhou pra mim e ficou tipo, what the fuck? Como assim? Eu falei, não vou casar aqui. Aí ele, mas e agora? Aí, tipo, a gente deu uma leve discutida sobre isso. E aí depois a gente conversou, o Samu tava de férias. Primeiro, porque eu não me imagino casando lá. Na minha cabeça, eu sempre me imaginei entrando em um corredor grande, sabe? Tipo assim, entrando, as pessoas do meu lado, assim. Então, tipo, no meu sonho sempre foi assim, um corredor grandão. E lá nessa igreja, inicialmente, ela não é assim. Ela é mais lateralizada, sei lá se existe essa palavra, mas ela é assim. Ela não é assim. Aí, não tem um corredorzão, é um corredorzinho. E eu não gostei, sabe? Não queria. Aí, como o Samu tava de férias, ele falou assim, Laura, então segunda-feira cedo eu vou olhar todas as igrejas disponíveis pra gente escolher outra, né? Aí começou o Samuel atrás. Aí fui lá, aí liguei, aí achamos a igreja lá, o pessoal tinha falado, aí liguei, aí falei, Laura, vamos lá na hora do almoço pra gente poder ver se é do jeito que você sonhou, porque pra mim, assim, tanto faz. Nesse caso, poderia ser em qualquer igreja, só a noiva, né? Que tem que ser a Laura. Então a gente falou, vamos lá ver, a gente viu essa igreja, decidimos ela já. Então foi um sustinho que a gente teve, mas os imprevistos eles vão acontecer, então é importante, às vezes vai ter algumas discussões, igual a Laura comentou, mas é importante os dois estarem na mesma direção, sabe? Porque se estiverem desalinhados, aí a chance de acabar atrapalhando esse processo que é muito gostoso. É um processo muito legal, que a gente está conhecendo muita coisa, e por isso que a gente está querendo compartilhar, porque a gente vê que tem pouquíssimas coisas na internet, e as que tem, às vezes, não são tão verdadeiras. Esse é um dos pontos, porque a gente via o pessoal falando que era muito estressante e tal, e a gente não tá achando. Mas por quê? Porque a gente se planejou para isso. Não é simplesmente a gente acordou hoje e falou, nossa, vamos casar daqui 6 meses e vamos fazer uma festa para tantas pessoas. Não. Exige um planejamento, tem que ser tem um esforço dos dois lados, tem que ceder
Tem coisa que Oh. eu tenho que ceder, que a Laura tem que ceder, porque não dá pra sair da forma Tudo que a igual. gente imaginou tudo. Porque a gente é duas pessoas diferentes, né? Exato. Se a gente fosse igual, não precisava... Não, e às vezes a gente pensa assim, nossa, queria colocar isso. Aí a gente vai ver, o preço é tipo assim, Louco. uma loucura, entendeu? Ah, não, pensei nisso, nossa, achei que ia ser mais caro. Então tem várias tem que coisinhas avaliar, que né? você consegue colocar e que você faz um casamento bacana, sabe? Então, Esse processo, acho que também amadurece a relação, com né? certeza. Tipo, É muito porque legal. a gente tem que ter muito diálogo, participação. Então, tipo, sejam parceiros mesmo, sabe? Geralmente a noiva costuma decidir tudo sozinha, na maioria das vezes, né? Mas não é o ideal, porque às vezes o noivo fica frustrado. Então, se vocês puderem compartilhar tudo um com o outro, eu super recomendo, tá? Eu e o Samu, a gente decide tudo junto, nada eu decido sozinho. Mesmo que às vezes a minha vontade prevaleça, mas ele tá informado. Tipo, vamos escolher esse caminho porque eu vou ficar mais feliz. E ele, beleza. Ou então, Laura, eu quero sim. Eu sou mais difícil de ceder, mas beleza. E é bom, né, que a gente tem ficado mais parceiros, assim. Principalmente pela questão financeira, né? Não sei, cada casal lida com o dinheiro de um jeito, mas pra gente é tudo junto, né? Tudo nosso. Então, essa parte tem sido muito legal também. O que a gente tava falando? Que veio pra esse assunto. Não, a gente já tava finalizando. Não, tava falando alguma coisa antes. Não. O que foi? Da igreja. Aí eu queria só comentar que pra quem é de Varginha, a igreja inicial era a Gruta e a igreja que a gente resolveu casar agora é a igreja de Fátima, aquela ali perto da rodoviária. Então, só pra vocês se localizarem aí do que eu tô falando. Então, gente, só pra gente fechar o vídeo, é isso. Contratem um bom cerimonial, contratem os fornecedores. Fecha lá, amor. Abre lá. Gente, 1 minuto. Aí o cerimonial vai direcionar vocês, mas a dica é: fechem todos os fornecedores que são exclusivos do dia primeiro, só para garantir, e depois vai olhando os miudinhos, façam um checklist, se planejem financeiramente e tenham tranquilidade para decidir as coisas. E uma última dica que eu queria dar é: não comecem a organizar o casamento muito em cima da hora, mas também não começa com, tipo assim, 2 anos de antecedência, porque o processo dá uma cansada, né? Agora no final a gente já tava de saco cheio de ter que escolher coisas, sabe? Por fim a gente já tava assim, nossa senhora, né? Chega. Você tava? Não. Eu tava. Então eu acho que 1 ano é o ideal pra começar a arrumar, né? Sim. 1 ano é uma data super boa. A gente planejou nossa lua de mel também, mas essa é surpresa. Em paralelo a gente também olhou a nossa lua de mel. Então, tá vendo? É muita coisinha. E fora que tem casal que ainda decide construir, tem que montar casa, né? A gente já tem a nossa casa pronta, mas tem casal que ainda tem mais esse processo. Então pensem nisso, sabe? Se vocês vão ter que montar uma casa do zero, se vocês vão construir ou não, vão Você tem que alugar. procurar uma casa pra morar, alugar, pra enfim, comprar um isso. terreno, o que for. Tipo, combinem essas coisas, conversem, vejam as possibilidades e não façam nada que é fora da realidade de vocês, porque eu, pelo menos, prezo por um relacionamento calmo e tranquilo, né? Então, acho que quando a gente já começa meio tumultuado, não é legal. Então, se organizem, façam do jeitinho que vocês querem e podem, principalmente. E no mais, assim, não fiquem frustrados, porque às vezes nem tudo sai como a gente quer, sabe? Levem esse processo numa leveza e curtir, né? Porque, pensa, o casamento é um dia que passa super rápido. E o que vai valer a pena mesmo é todo o preparo, né? É todo o caminho, digamos assim. Então é isso, se vocês ficaram com alguma curiosidade, alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários que depois a gente pode responder também. E se quiserem saber mais alguma coisa que a gente não falou aqui ou aprofundar em algum assunto, coloca também nos comentários, Isso. manda pra gente lá no direct do Instagram. Laura vai colocar também algumas caixinhas de perguntas essa semana. E aí, gente, curte o vídeo, se inscrevam no canal e manda o link pra um amigo, pra gente poder conseguir bater a nossa meta de 100 inscritos. No mais, gente, um beijo, uma boa semana pra vocês. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.